E é esse o nosso tema nessa manhã. Quando Jesus nos toca, o que acontece? Mas antes vamos orar. Vamos colocar o nosso coração diante do trono da graça, acreditando que este é o dia que Ele fez. E eu tenho tanta convicção de que Deus preparou coisas grandiosas nesse dia. A paz que você anseia, a provisão que só você e Ele sabem, e talvez a provisão que você ainda não saiba, mas Ele está preparando algo novo para liberar, para derramar. Saiba que Ele que se levanta para defender a sua causa. Por isso não devemos advogar causa própria. Saiba que Ele está presente aí onde você se encontra. É o desejo do coração dele lhe trazer o bálsamo que você precisa. É o desejo do coração dele que você viva a plenitude do que Ele tem preparado para você. Ele está aí, cuidando de cada detalhe. Talvez esses dias você tenha dito: vale a pena? Vale a pena servir a esse Deus? A minha vida está passando por uma reviravolta. Estou passando por provas. Eu quero dizer para você que seja todo homem ou toda situação mentirosa e o nosso Deus verdadeiro. Tudo que talvez a gente precisa orar é: Pai, alinha o meu coração ao teu coração. Não é alinhar um coração dele ao seu coração, mas que o nosso coração seja alinhado ao coração dele. Que possamos estar no lugar onde ele ordena a sua bênção. Que possamos estar descansando neste lugar, que seremos protegidos, que seremos guardados, que seremos abençoados, que seremos tocados. Pai, nessa manhã de sexta-feira, nós nos envolvemos debaixo dessa atmosfera de milagres no ambiente dessa live. Essa percepção que sobe ao meu espírito, que além de Tu seres, ó Deus, o nosso único Deus e o nosso guia para todo sempre, Tu és onipotente. Detens todo o poder no céu e na terra. Tu és onisciente, conhecedor de todas as coisas, sabedor dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos antes mesmo da gente se manifestar. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és, ó Deus, a brilhante, resplandecente estrela da manhã. Tu és o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, a raiz de Davi, a rosa de Saron, o quarto homem na fornalha. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o autor e consumador da nossa fé. Tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E bendito seja para sempre o teu nome glorioso. Encha-se as nossas vidas da tua glória. Encha-se a nossa casa da tua glória. Enche a nossa família da tua glória.
Encha o nosso casamento com a tua glória. Encha-se o local do nosso trabalho com a tua glória. Encha-se a nossa comunidade de fé com a tua glória. A tua glória, nela está a plenitude. Na tua glória está a tua presença, que não nos permite faltar nada. Na tua glória, debaixo dela, somos fortalecidos, somos robustecidos, somos alimentados, somos, ó Deus, conduzidos aos lugares altos, somos conduzidos aos lugares nobres, trilhamos a rota do propósito quando estamos debaixo da tua glória. É neste lugar que queremos estar. É neste lugar, ó Deus, onde não temos vontade de sair. Não. A tua presença nos basta. A tua presença devolve para nós aquilo que devemos ser, o reforço da nossa identidade. Na tua presença somos tomados por uma alegria que não encontramos em lugar nenhum. Mas também na tua presença há delícias perpetuamente. É o lugar onde somos assistidos. É o lugar onde a cura acontece, onde o milagre se estabelece. Na tua presença, até a tristeza salta de alegria. Na tua presença, Senhor, vidas são transformadas, famílias são libertas. Na tua presença, o filho sai das drogas, o marido que saiu de casa retorna para a sua casa. Na tua presença, Senhor, somos satisfeitos em todos os sentidos, no nosso espírito, na nossa alma, também no nosso corpo. Por isso, Pai, nesta manhã, nós entoamos cânticos de gratidão ao Senhor, por sermos tão abençoados na tua presença, por sermos conduzidos pelo Senhor em todo o tempo, mesmo que não mereçamos, mesmo diante das intempéries da vida, mesmo diante dos problemas que surgem, tu tens sido fiel. Tu és fiel. És imutável. Não tem sombra de variação e nem de dúvida. Não. Tu permaneces fiel à tua palavra. Tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falou o Senhor e tudo será estabelecido. É o que estamos vivendo. E nesta manhã, Senhor, nós oramos pelas famílias que aqui se encontram. E oramos, ó Deus, pela nossa família, para que todos sejamos guardados em Ti. Livra-nos da rota contrária. Livra-nos, ó Deus, dos lugares perniciosos. Livra-nos, ó Deus, da roda dos escarnecedores. Livra-nos do caminho dos pecadores. Livra-nos, ó Deus, dos conselhos dos ímpios. E leva-nos, ó Deus, a experimentar um lugar onde encontramos o prazer de sermos conduzidos pelo Senhor, ó Deus, a pastos verdejantes. Onde o nosso prazer, ó Deus, estará na lei do Senhor, ó Deus, e na tua lei meditaremos dia e noite, ó Deus. Traremos sempre a palavra à tona, meu Deus, em toda e qualquer situação. A palavra nos diz que assim, dessa maneira, a nossa casa será, e eu profetizo isso, a nossa família estará assim, a nossa família estará unida neste propósito e seremos como árvore frondosa plantada junto a ribeiros. Suas folhas nunca murcham, darão frutos, ó Deus, na estação própria. Assim é aquele que se assenta
na tua presença. Assim é aquele que é conduzido pelo Espírito. Assim é aquele que se levanta para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Queremos fazer dessa oração, Pai, não apenas belas palavras ditas ao vento, mas queremos, ó Deus, e a percepção que eu tenho é que estamos debruçados aos teus pés, sempre reconhecendo que tu és o nosso único Deus e tu serás o nosso guia para sempre. A convicção no meu espírito nesta manhã é que estamos na presença do Abba, na presença do Papai, recebendo direções claras, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, das limitações. Nós cremos em Ti e na força do Teu poder. E entregamos nas Tuas mãos os nossos anseios, as nossas preocupações. Entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, nossas ansiedades, porque temos a certeza que Tu estás cuidando de nós. Eis-nos aqui, Pai. Fala conosco nesta manhã e ao longo de todo o dia. E nós não nos esqueceremos de tributar somente ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, meus queridos. Uau! Sabe a vontade que eu tenho? Aquele momento em que você está, que você não quer sair, aquele momento em que você está ali, tão gostoso, em que você não quer parar de desfrutar desse lugar. Na presença do Senhor, tudo acontece, tudo se manifesta. Ai, ai, como é bom, como é bom, como é bom, como é bom. Saiamos nesse dia para vivermos aquilo que o Pai tem para fazer em nós e através de nós, convictos de que Ele está no controle de tudo. Escreva aqui: meu Pai está no controle de tudo. Ele não perde o controle de nada. Meu Pai cuida de tudo, 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 tudo. Coloquemos nas mãos dele. Coloquemos nas mãos dele, na certeza de que há uma obra linda sendo executada na tua presença. Tudo acontece, tudo se manifesta. Meu Pai está no controle de tudo. Por isso não vou andar ansioso, não vou andar preocupado. Não. Ele cuida. Ele cuida. Ele não sai do controle. Ele ainda está no controle. Ele ainda está no controle. Vamos lá, queridos. Para vocês que chegaram, que palavra teríamos nessa sexta-feira, depois de estarmos envolvidos em praticamente 2 semanas falando sobre inteligência relacional, sobre inteligência emocional. Quantos aqui tomaram decisões de sair do seu lugar para poder fazer aquilo que a palavra disse? Aquilo que ensinamos nessas 2 semanas. Quantos aqui, ao ouvir essa palavra, ao ouvir esse ensino, tomou uma atitude e foi ao encontro para mudar a rota, para mudar
os relacionamentos. Alguém aqui já fez isso? Fala para mim aqui. Sobre o perdão, sobre procurar alguém, sobre se colocar naquele lugar onde você se torne ou se tornaria construtor de pontes e jamais levantadores de barreiras. Alguém chegou a fazer? Maravilha, Debortoli, Amanda, Hermínio, que coisa boa. E eu digo, querido, que se apenas um aqui tomasse uma atitude de mudar a rota, se apenas um se levantasse para, olha que bênção, a Alessandra disse, eu fui e me senti livre. Esse é o propósito de Deus para os seus filhos, queridos. Esse é o propósito de Deus. Olha aquela dizendo, sim, tem se tornado libertador. Tudo bem, Elaine? Estou no processo de algumas coisas. Lembra que nós falamos, Elaine, que não é automático. Eu libero o perdão, mas eu vou trabalhar dentro de mim o processo. E lembra quando eu falei de que nós deveríamos, de repente, escrever em algum lugar dizendo no dia, vamos imaginar, no dia 28 de fevereiro, eu tomei a decisão de perdoar fulano, por isso, eu abençoei a vida dele, eu o liberei, eu entrego diante de Deus e eu entrego tudo no controle daquele que tem nada fica devendo. Coloque a data. E sempre quando vier à sua mente um pensamento sobre aquela pessoa que causar um mal-estar, no dia 28, eu liberei perdão para ele. E sempre está abençoando, sempre está liberando palavras de vida. E é interessante você construir isso, querido, que quem vai sendo fortalecido é você. Quem vai ser abençoado é você. Quem vai ser transformado em primeiro lugar é você. À medida que eu libero, as coisas vão acontecendo. Então, parabéns para você que começou esse processo. Parabéns para você que já terminou esse processo. Tem situações que é assim, outras situações não. Precisam ser construídas. Precisam, de repente, no tempo oportuno, quando não doer o coração, de sentar, de conversar, sem julgar. Isso é muito importante. Sem colocar a culpa no outro. Porque, querido, se houve uma rachadura, se houve uma brecha, se houve um sentimento ruim, as duas partes ali, elas devem pagar. A Carla disse, eu reforcei sobre o meu aprendizado, sobre o perdão. Muito bem, traz essa palavra para dentro e numa oportunidade, até porque nós falamos que pessoas sempre vão nos ferir. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos estar sendo levados para esse lugar. De chegar, e aí de repente, como a Carla colocou, reforcei meu aprendizado sobre perdão. Então, no momento oportuno, eu vou lá e busco de volta aquele aprendizado para colocar em prática. Porque nenhuma das palavras de Deus, elas devem ser deixadas de lado. Nenhuma. Olha a Jo colocando aqui, conversa difícil. Iniciei com data. Muito bem. Porque o diabo, ele é aquele que condena, gosta de condenar, de jogar na cara. Então, nesse momento, quando ele tentar colocar dúvida acerca do que aconteceu, você não perdoou, você ainda não, naquele dia 28, eu atesto, está registrado que eu liberei perdão diante de Deus e diante dos homens. E se você puder, ainda não tendo mais mágoa no seu coração, chamar alguém, se eu queria que você fosse minha testemunha de que eu liberei perdão para fulano. Vem cá, ore comigo, eu quero orar comigo, eu quero que você ore comigo e eu quero que você fique aqui como testemunha, porque, querido, às vezes a gente entra no nível de condenação, às vezes a gente entra no nível de
de julgamento, de dúvida na parte do inimigo tão grande que a gente precisa criar essa estratégia racional para mandar uma mensagem para o nosso cérebro. Não aconteceu. Aconteceu. Tudo aconteceu. E hoje, fechando esse assunto, eu quero, e foi meu desejo até colocar aquela canção Teu Toque, quando Jesus toca em você. Esse é o tema da live de hoje. Quando Jesus toca em você. Escreva aí o título, e enquanto você escreve, eu quero te convidar. Na semana que vem, nós só teremos live na próxima quinta-feira. Eu queria te convidar para na próxima quinta-feira a gente cantar parabéns pra gente. Vamos fazer na quinta-feira 5 anos de lives ininterruptas aqui. 5 anos de lives ininterruptas. E eu tenho pensado em chamar alguém para estar comigo aqui nessa live. Quem você acha que deveria estar aqui comigo nessa live para a gente bater um papo, para a gente poder conversar acerca da palavra? Depois se coloca aqui. Vamos ter festa, vamos fazer. Primeiro a nossa festa aqui com vocês. Vocês são meus convidados nessa festa aqui, estando aqui para a gente poder ter uma palavra do trono da graça. Quando Jesus toca em você. E eu conheci uma frase de Isaac Newton, bem interessante, que eu gosto muito de trazê-la no sentido de que quem caminha comigo, quem me mentoreia, quem se torna o meu mentor, quem se torna o meu discipulador, eu preciso de alguém para poder ter tomado as decisões mais assertivas. Eu preciso de pessoas para me direcionar, pessoas para me conduzir. E é uma frase que, para mim, olha, a Sandra está dizendo, a pastora Lu, de repente, deixei as ideias e eu vou orar para ver de Deus quais são as pessoas que deveriam estar aqui com a gente. Isaac Newton disse uma frase, e eu gosto demais dessa frase. Ele diz: se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Eu vou repetir. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. É você ter a compreensão de que aquilo que chegou ao seu coração, que provocou uma transformação, aquilo que chegou ao seu coração, que te levou ao crescimento, foi por estar neste lugar, foi por ter sido ajudado por alguém, foi por estar em lugares altos, em lugares nobres. Porque, queridos, conhecer pessoas muda a forma como nós enxergamos a vida. Estar aqui, quantos estão aqui há 1 ano comigo na live, ou mais de 1 ano? E quando eu falo que conhecer pessoas muda a forma como enxergamos a vida, isso reforça muito para a gente a necessidade que nós temos de não ter uma vida no casulo, não ser fechado, mas estar perto de pessoas que você possa aprender com elas. E quando nós falamos que conhecer pessoas muda a forma como enxergamos a vida, nós mudamos a nossa perspectiva de mundo através dos nossos relacionamentos. Eu vou repetir. Mudamos a nossa perspectiva de mundo através dos nossos relacionamentos. Conhecer alguém que tem legitimidade no que ensina, que vive o que ensina, nos ajuda a ter uma outra visão, uma outra perspectiva acerca das coisas ao nosso redor.
E eu pergunto para você, sobre os ombros de quem você está? Em vários momentos narrados pelos evangelhos, pessoas conheceram Jesus, foram completamente mudadas pelo seu toque. E nessa história que nós vamos contar aqui hoje, nós vamos ver a história desse homem. E eu queria, através dessa palavra, que todos nós fôssemos conduzidos para esse lugar de entender que o relacionamento com Jesus é muito mais do que ir para uma igreja. Embora ir para uma comunidade de fé, praticar a sua permanência numa comunidade de fé, promove para nós a oportunidade da gente ter conhecimento, a oportunidade da gente crescer no conhecimento, na graça do Senhor. Mas quando a gente olha para esse texto de Marcos, no capítulo número 8, a partir do versículo 22, escreva aí para a gente. Marcos 8, 22. Diz a palavra. Vamos colocando aqui, que eu vou lendo aqui os comentários de vocês e vou orando em cima disso. E eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. As pessoas trouxeram um cego. Você imagina que bom é pessoas que nos leva a Jesus para recebermos um toque especial dele. Quem aqui te levou a Jesus? Quem aqui te levou para a igreja? Você lembra da pessoa que te evangelizou? Você lembra da pessoa que lhe entregou uma palavra e que essa palavra transformou a sua vida? Que essa palavra te apresentou o Cristo? Que essa pessoa te apresentou o Cristo? Você lembra de alguém aqui? Quem pregou para você? Quem te conduziu? Como fizeram isso para a vida daquele cego? Ele viu a necessidade. A Anísia está dizendo que a Cida, a Alessandra disse que fui eu, que bênção. Glória a Deus. E aí você imagina que essa pessoa, ela terá um lugar na sua vida para sempre. O Marcos dizendo, doutor Gilberto, a pastora Tel, que bênção. A Efísia, minha cunhada, foi você. Veja bem o que acontece nessa história. E eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado. E depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, eu vejo pessoas, elas parecem árvore andando. Eu vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo, não entre nesse povoado. Há tanta coisa nesses pequenos versículos aqui, do versículo 22 a 26. É tão interessante você perceber que numa passagem aparentemente simples, tanta riqueza, tanto aprendizado nós podemos ter aqui. Quando conhecemos a Jesus, não apenas a gente percebe a sua presença e o fato de que Deus existe, mas a nossa visão, ela é completamente aberta para enxergar tudo à nossa volta. Lembro-me sempre que alguém chega e diz, pastor, como eu não via isso antes. Quando você faz uma aliança com Jesus, tudo muda, a percepção da leitura da palavra é outra. Você é conduzido por um novo nível de compreensão que você não tinha antes. E é muito lindo saber que isso produz em nós uma transformação. E aí tem muita gente que não entende porque não faz parte da roda, não está no seu núcleo de aprendizado, não está
na sua esfera de influência. As pessoas muitas vezes não entendem por que você mudou, o que aconteceu na sua vida. É que não existe, queridos, não existe estar na presença de Deus e a nossa visão não ser transformada. Não existe possibilidade da gente estar na presença de Deus e continuar o mesmo. Porque o encontro com a religião não transforma, desinforma. Mas o encontro com o relacionamento produz em mim a transformação que eu anseio, a transformação que eu preciso. Se não houver transformação, não houve um novo nascimento. Se não aconteceu a transformação, não houve novo nascimento. Porque a certificação do novo nascimento é que eu começo a produzir a partir do lugar onde eu fui gerado, a partir da semente que me gerou. Essa compreensão precisa estar muito clara. Há uma frase linda de C.S. Lewis, quando ele disse: eu acreditava em Jesus Cristo como eu acreditava que o sol nasceu. Ainda ele diz: apenas porque eu via, não apenas porque eu via, mas porque por ele, eu via tudo o mais. Presta atenção nisso. Eu acreditava que Jesus, amém, Amanda, glória a Deus, que lindo. Eu acreditava em Jesus como eu acreditava que o sol nasceu. Não apenas porque eu via, mas porque por ele eu via tudo o mais. Ou seja, com Jesus enxergamos mais. Ao toque de Jesus, a nossa vida é levada, ela é transportada para o lugar de enxergarmos coisas que o mundo não consegue enxergar. Por isso que eles nunca vão entender. Por isso que eles nunca vão compreender o porquê de determinados posicionamentos seus. Por isso que o mundo não vai conseguir, porque nós vamos olhar para Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Somos agentes transformadores a partir do lugar onde somos transformados. Em Cristo somos transformados para transformar a outros. Em Cristo eu sou abençoado para abençoar a outros. Em Cristo eu sou consolado para consolar a outros. Este lugar faz tudo mudar. Estar em Cristo é uma mudança contínua. Querido, a partir dessa compreensão, entenda bem, quando eu falo tocar em Jesus, não é tocar com as suas mãos, mas é tocar pela fé. Esse texto que lemos da primeira carta do apóstolo João, versículos 1 e 2, o que vimos, o que contemplamos, com as nossas mãos apalpamos, eles tiveram a presença física de Jesus. Eles puderam fazer isso fisicamente. Mas hoje eu e você, nós podemos desenvolver isso pela fé. Tocar em Jesus pela fé. Tocar em Jesus em oração, como fizemos logo no início dessa live. Mas o que acontece quando Jesus toca em você? Presta atenção. O que acontece quando Jesus toca em você? A cegueira espiritual acaba. Escreva isso aí. Quando eu toco em Jesus, a cegueira espiritual acaba. Veja bem o texto de Marcos 8, 22 e 23. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que ele tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado.
Eu faço duas perguntas para você nessa manhã. Qual a sua condição hoje? De onde Jesus precisa lhe tirar hoje? Quando eu falo que tocar em Jesus cai por terra a cegueira espiritual, acredito que você já deve ter visto alguém tomar decisões precipitadas, alguém tomar decisões insanas, loucas. Quando isso acontece, nós percebemos que aquela pessoa não tem discernimento, ela está cega espiritualmente. Querido, eu quero dizer para você nessa manhã, não importa onde você está e nem em que condições você se encontra, todas as vezes que você procurar Jesus, Ele tem poder de transformar a sua condição. A Bíblia nos fala que aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que procura, encontra. Agora, queridos, não deixe para procurar Jesus quando as coisas apertam. Não deixe para procurar Jesus quando as coisas estão ali, o mar está revolto. Armazene a sua experiência com Deus em tempo de bonança, para que no tempo da tempestade você já tenha base para enfrentá-la, para não ser destruído. Querido, o texto do Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 25, diz a palavra: ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Profeticamente, eu queria que você pudesse escrever essa última frase aqui, dando glórias a Jesus. Como? Escrevendo somente isso: eu era cego e agora eu vejo. Perdão. Todo aquele que foi transformado por Jesus, todo aquele que teve experiência com Jesus, chegou a Jesus cego. Éramos cegos. Andávamos segundo o curso deste mundo. E Paulo fala para nós da oração que eu sempre faço, a oração de Efésios, no capítulo 1. Eu oro para que sejam iluminados os olhos do seu entendimento, para que você possa ver a grandeza do seu Deus. Eu era cego e agora eu vejo. Querido, pedir a Jesus para entrar em seu coração é só o começo. O cristão autêntico, você se torna um verdadeiro cristão quando você nasce de novo. O nascer de novo é o descortinar dos olhos. O nascer de novo é a mudança de vida. O nascer de novo é você se tornar um pequeno Cristo. Paulo fala isso para nós na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Uma nova. As coisas velhas passaram, a cegueira se foi, eis que surgiram coisas novas. Nova maneira de pensar, nova maneira de sentir, nova maneira de agir. Se as suas ações ainda respaldam as ações do passado, significa que você precisa nascer de novo. Se você tem errado nos mesmos problemas do passado, desculpa me dizer, mas você precisa de um novo nascimento. Porque ser curado da cegueira espiritual é propósito do coração de Jesus. E eu digo para você, seja curado agora de toda cegueira espiritual e veja o que Jesus está fazendo de novo na sua vida. Toda pessoa murmuradora, ela está cega. Aquele que murmura, ele está cego. Aquele que reclama de tudo, está cego. Porque, querido, quando a cegueira
espiritual cai, você tem consciência daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. E eu libero uma palavra para você nesta manhã. Seja curado de toda e qualquer cegueira espiritual. Na autoridade do nome de Jesus, a minha oração por você nesse exato momento é que sejam iluminados os olhos do seu entendimento para que você veja como Deus quer que você veja. Que você seja levantado nesta manhã com os olhos do entendimento abertos para você conhecer quem é o seu Deus e trazer de lá tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Se você está angustiado, seja curado dessa cegueira espiritual. Se você está amargurado, seja curado dessa cegueira espiritual. Se você está ferido, alguém te feriu, seja curado da sua cegueira espiritual. Se você não vê possibilidades em Deus, seja curado da sua cegueira espiritual. E a segunda coisa é quando Jesus toca em você, você não se conforma com uma visão parcial. Escreva aí para mim. Você não se conforma com uma visão parcial. O que eu quero dizer com isso é que Jesus não faz uma obra pela metade. O texto diz de Marcos 8, 23, 24, que depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas e elas parecem árvores andando. A visão não estava boa ainda. Jesus poderia ter desimpedido aquela pessoa, poderia ter liberado aquela pessoa, mas saiba de uma coisa: Ele não faz obra incompleta. Eu quero dizer para você que a obra de Jesus incompleta na sua vida precisa terminar. Permita-se. Permita-se. Não se conforme com uma visão parcial. O toque de Jesus não é para te dar uma visão parcial. A sua experiência com Jesus não é para te dar uma visão parcial. Você não pode se conformar com isso. Precisamos ser daqueles que, ao receber o toque de Jesus, buscam ser aperfeiçoados por Ele. Querido, se há algo no seu coração que ainda precisa mudar, não se conforme com a situação em que você se encontra. Corra para a presença dEle. Permaneça naquele lugar, porque somente quem permanece pode ser aperfeiçoado. Se aquele cego fosse embora do jeito que ele recebeu aquela oração de Jesus, ele teria perdido a oportunidade de uma obra perfeita. Isso traz um sentido para nós, que a sua permanência te aperfeiçoa. Ficar de galho em galho, você nunca chegará ao seu destino. Quem permanece recebe a oportunidade de ser tratado. Quem permanece recebe a oportunidade de mudar o foco da sua visão que está distorcido. Há um texto bem interessante do profeta Eliseu, no livro de 2 de Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17, que o servo do homem de Deus, veja o que Deus tem para o servo, homem de Deus, o que Ele tem para você. Veja essa experiência. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo de manhã e, quando saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade, os inimigos. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Disse para o profeta Eliseu: veja como estamos cercados. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, do seu servo, para que veja. Veja bem o que aconteceu. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de
de fogo ao redor de Eliseu. Querido, o propósito de Deus para você é mostrar o mundo espiritual do que está acontecendo à sua volta, para que você não fique desesperado. Saber que Ele está no controle de todas as coisas, saber que Ele envia os seus anjos para te guardar em todo o caminho, saber que Ele está no controle de toda e qualquer necessidade. Querido, olhar para a sua realidade sem os olhos da fé é ver uma mentira. Talvez o fato de você estar desesperado porque você está enxergando uma mentira. Porque, querido, até mesmo de repente, uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu, esteja com foco nessa promessa como se tivesse recebido. Eu falava essa semana para uma pessoa que existe 2 tipos de gratidão. Uma gratidão que é estabelecida pela fé, e uma outra gratidão que é consequência de ter recebido algo. Um coração grato por ter recebido algo. Podemos ter os 2 momentos, mas o que Deus quer de nós é que a gente enxergue a gratidão e aplique a gratidão pela fé. É aquele que agradece quando ainda não recebeu. Aquele que agradece mesmo que ainda não tenha recebido, é como se ele estivesse vendo tudo pronto nas mãos de Deus, preparado para liberar sobre nós. Presta atenção nisso. Entendeu o que eu disse? Aquele que agradece antes de receber, é como se ele tivesse a visão espiritual, do mundo espiritual, que já estaria liberando aquilo que você precisa receber. Mas, por último, quando você toca em Jesus, você tem uma visão plenamente restaurada, totalmente. Você chega a Jesus pela fé, querido, a sua visão, ela é restaurada plenamente. Veja bem o que diz Marcos 8:25. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Querido, a cada toque de Jesus, um novo nível de fé é estabelecido em sua vida. Esse homem recebeu o 2º toque de Jesus e com o 2º toque ele foi plenamente curado. Seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada, ele passou a ver tudo claramente. A Bíblia diz em Mateus 6:22, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Depois de toda a cura que esse homem recebeu, Jesus deixou para ele 2 ordens. Porque o fato de sermos curados é porque Ele quer que a gente realize um propósito. E a primeira coisa que Jesus disse para ele, a Bíblia diz que Jesus mandou para casa, dizendo, não entre nesse povoado. Ou seja, quando eu tenho uma experiência com Jesus, onde os meus olhos são abertos, o primeiro lugar que Ele quer que testemunhemos é dentro da nossa casa. O primeiro lugar que Ele quer ver a transformação é dentro da nossa casa. Para onde Jesus está enviando você nesse dia? Para onde Jesus não quer que você vá? Voltar ao passado? Às vezes, voltar a um relacionamento do passado que não vai levar você para o crescimento? Para onde Jesus não quer que você volte? Que neste dia, nessa manhã, você experimente o 2º toque para aperfeiçoar tudo que precisa ser aperfeiçoado na sua vida. Que Deus te abençoe e que recebamos ao longo de todo esse dia a direção clara do Senhor para onde Ele quer nos direcionar. Nós estamos encerrando a live hoje. E como eu disse no início, vocês que não estavam aqui no início,
Na semana que vem a gente está completando 5 anos de lives ininterruptas. Olha que benção. E eu queria um presente de vocês. Que você traga uma pessoa para estar com a gente na live na quinta-feira da semana que vem. Nós temos aqui 90 pessoas, chegamos a mais de 100 pessoas aqui nessa live. Se cada um de vocês trouxer um, nós teremos mais uma família abençoada. E eu queria que você me desse esse presente de 5 anos de live. Trazer alguém, convidar alguém para estar conosco aqui na próxima quinta-feira. E vai ser um momento muito especial. E eu quero agradecer a você que esteve comigo todo esse tempo, por mais que você tenha chegado anos depois, ou talvez você que chegou essa semana passada, ou chegou hoje nessa live, que você seja bem-vindo e que você receba o toque de Jesus nessa hora, para toda a sua vida ser transformada. Nós estaremos na Casa Brasília, esse final de semana, ministrando uma palavra do trono de Deus. E se você está viajando, boa viagem para você, seja guardada em Deus, fortalecida em Deus, e que você esteja em todo o tempo fazendo das suas atitudes que glorifiquem a Deus. Zele pela sua família. Cuidado com o que você ouve em casa. Cuidado com a atmosfera que você está liberando nesse tempo aí de carnaval. Consagre a sua TV ao Senhor. Deixa eu tirar esse livro aqui que o sol está batendo, está dando um reflexo. Consagre a sua casa ao Senhor. Consagre sua vida ao Senhor. Consagre sua família ao Senhor. Não seja aquele canal onde a maldade pode entrar na sua casa, onde espíritos malignos podem entrar na sua casa, cantando coisas que não deveria cantar, falar coisas que não deveria falar. Que a sua casa seja estabelecida como um altar de Deus e que os olhos do seu entendimento se abram para tudo isso que Deus deseja fazer na sua vida. Deus te abençoe. Excelente final de semana e que todos vocês sejam guardados, toda a nossa família seja guardada em Deus, escondida no esconderijo do Altíssimo, que a sombra do Onipotente ela possa descansar. Beijo no coração, fique na paz, ama a sua vida, viu? Amanhã, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, nós não teremos live, mas na quinta-feira a gente volta a todo vapor. Você que vai fazer retiro espiritual, Deus abençoe. Deixe Deus ali falar com você, que tem uma experiência tremenda. E você que vai ficar na sua igreja local, faça dessa reunião a melhor reunião da sua vida. Que o Pai lhe coroe de bênçãos. Seja guardado, fortalecido, abençoado, em nome de Jesus. Fique na paz, beijo no coração.